E olha, foi encaminhado para uma unidade prisional o homem apontado como principal suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 4 anos. O caso aconteceu em São Pedro da Aldeia. Vamos para a região dos Lagos. Radar Calixto já destacou na abertura, agora ele tem informações complementares desse caso lamentável, um caso monstruoso. Boa noite para você, Radar. Oi, Alexandre, boa noite para você também, excelente noite aos amigos aqui do RJ Record. Pois é, essa família é moradora do bairro Porto do Carro, que fica no município de São Pedro da Aldeia, bem no limite ali com a cidade de Cabo Frio. E também, segundo informações aí do advogado da própria família, que no caso está nesse caso, essa criança, ela ficava, o Alexandre Tadeu, com o pai, que é motorista de aplicativo, durante o momento em que a mãe, que é a irmã mais velha, saía para trabalhar, ou seja, durante o dia a mãe e a filha mais velha saíam para trabalhar e a criança de 4 anos ficava com o pai e aí ele só rodava, trabalhava durante a noite. Segundo o advogado da família, Alexandre, em uma desses dias em que ele estava cuidando da criança, ele teria então abusado sexualmente dessa criança de 4 anos de idade. E esse crime só foi descoberto porque a própria criança, a própria menina de 4 anos de idade, comentou para a irmã mais velha o que tinha acontecido, inclusive que ela tinha pedido para que ele parasse, né, de fazer o que estava fazendo e mesmo assim ele não parou. E em seguida essa filha foi até a mãe, entrou em contato com ela, passou o que tinha ocorrido e em seguida todos os procedimentos legais foram adotados. Inclusive a família foi para o Instituto Médico Legal, foi para o hospital e por último registro de ocorrência. Eu inclusive vou mostrar agora para vocês, né, assistir um pouco da fala da delegada da DEAN, que fala mais a respeito desse caso. Vamos entender. Na madrugada de sexta-feira, a DEAN Cabo Frio recebeu uma denúncia de que uma criança de apenas 4 anos teria sido vítima de abuso sexual por parte do seu pai. A criança teria revelado para a irmã mais velha que o pai teria introduzido o dedo na sua vagina. Na sequência, a mãe levou a criança para o hospital e os médicos reforçaram a suspeita. A mãe então veio para a delegacia da mulher para fazer o registro. Ainda de madrugada, fizemos o exame de corpo de delito e o perito confirmou os sinais de violência sexual. Diante da gravidade desses fatos todos, a DEAN Cabo Frio representou pela prisão temporária do investigado e na data de ontem obtivemos o mandado de prisão. Ontem mesmo capturamos o suspeito e as investigações seguem em andamento e todas as medidas estão sendo tomadas para a responsabilização desse autor. Alexandre, após esse caso, a família optou em ir para a casa de um parente, que também fica próximo ali do bairro Porto do Carro, até mesmo para ficar distante do acusado, até o momento em que ele fosse preso. E aí, o que a gente tem mais de informação, que foram repassadas aí pela própria defesa da família, é que inclusive esse homem teria então entrado em contato com a esposa, né, ou seja, a mãe da criança, pedindo de forma insistente para que ela voltasse atrás, omitisse informações e desmentisse informações também que foram repassadas em sede policial. Inclusive esse casal estava em processo de divórcio, né, segundo esse advogado que está tratando desse caso. Na última sexta-feira, a autoridade policial então requereu a prisão temporária, o Ministério Público concordou com a medida e o juiz então decretou a prisão que aconteceu ontem. Esse homem então foi levado para a delegacia de Cabo Frio e, como eu disse anteriormente, já desceu para a capital fluminense, né? Já foi para o sistema prisional do estado que fica em Bangu, na zona oeste do Rio. Agora a gente vai ouvir um pouco do advogado da família que fala a respeito desse caso. Vamos ouvir. A minha cliente já estava em processo de divórcio com esse senhor, porque ela já havia encontrado em seu celular uma série de imagens e vídeos em que ele se comportava de maneira extremamente inadequada sexualmente, enviando para outras pessoas, e por conta disso começou o processo de divórcio, né? Só que eles ainda estavam, ainda que afastados, né? De fato, o processo ainda não havia findado. Ela, inclusive, já havia iniciado o processo para alugar uma casa que hoje ela vai se mudar para essa nova casa. E só que, infelizmente, esse absurdo aconteceu antes que ela pudesse se afastar dessa pessoa.
Não há dúvidas, Alexandre, que essa criança vai passar por já está passando por um grande trauma na vida, né? E é sempre importante ter um acompanhamento psicológico nesses casos. E aí, inclusive, a gente vai ouvir agora um psicólogo que fala sobre a importância, a relevância dessa criança seguir com atendimento, com acompanhamento nessa área de psicologia. Vamos ouvir o que ele diz. O abuso sexual em qualquer idade gera danos enormes. Mas quando são crianças, os danos são ainda mais severos, porque trazem um impacto possivelmente para toda a vida se não houver uma intervenção por profissionais capacitados. É importante entender de que essa criança foi agredida pelo próprio genitor, por aquele que deveria protegê-la. E isso fará com que a sua ideia de mundo, a sua capacidade de confiar em pessoas, certamente seja brutalmente abalada. Possivelmente, há uma grande probabilidade dela desenvolver estresse pós-traumático, que seria uma espécie de flashbacks, relembrar diariamente dos eventos e da violência que sofreu. Além disso, tem todo o impacto familiar, porque uma situação como essa dissolve a família. É necessário o acompanhamento psicológico, não apenas da criança, mas da família como um todo, já que a família se desfaz com uma situação de violência brutal como essa. Agora preso, o acusado ele vai aguardar o julgamento, Alexandre, que inclusive pode pegar até 8 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Detalhe, não há possibilidade ali de um regime semiaberto ou até mesmo algum tipo de benefício, até porque o crime que ele supostamente teria cometido, o abuso sexual contra a criança, né, estupro de vulnerável, é um crime hediondo. Eu volto contigo. Olha, diante de tudo que foi exposto por você, pela delegada, pelo advogado e também pelo psicólogo, só me resta dizer o seguinte: esse cara que se cuide lá no presídio, porque se os bandidos lá souberem o que ele fez, a vida dele corre sério risco. Obrigado aí, Radar Calixto, pelas informações.